pra temperar a batucada brasileira. Vamos esquentar a frigideira, pra temperar a batucada brasileira. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre o centenário do samba. Para discutir o assunto, recebemos o sambista Oswaldinho da Cuíca, o primeiro cidadão samba de São Paulo. Obrigado pela presença, Oswaldinho. Foi um prazer. Também no programa, Fernando Zegheri, cantor e compositor e fundador da roda de samba do grupo Inimigos do Batente. Obrigado pela presença, Fernando. Obrigado a você, Gilberto, pelo convite. Oswaldinho, o samba está comemorando os 100 anos no Brasil. Não era para ter muito mais comemoração ou muito mais eventos em homenagem ao samba? Eu acho que não é motivo para celebrar muito, não, porque até um apelo para as autoridades fazer cumprir a lei de tocar 70% de música brasileira, porque não se toca samba no Brasil. Você toca samba no Rio de Janeiro. Em outros estados não toca samba. Como é? Só lembra no dia do samba ou no centenário do samba, só vamos comemorar agora daqui mais 100 anos? Né? Eu acho que o samba tem que ser mais prestigiado. Ok, mas essa comemoração, de qualquer forma, está muito tímida. Não tenho visto nem eventos, nem um Ministério da Cultura promover algum tipo de atividade. Principalmente a cidade como São Paulo, que é o maior mercado que tem para show, para tudo, né? De rádio, de tudo, está calado. Fernando, como é que você vê essa questão também? Gilberto, olha, a realidade de quem vive a cultura popular e produz é uma realidade do dia a dia, né? Isso é uma batalha do dia a dia. O samba sobrevive nos quintais, nos botequins, nas rodas de samba, nos terreiros das escolas, no dia a dia. Como a cultura popular é contra-hegemônica, ela caminha um pouco na contramão da cultura produzida em grande escala pela indústria cultural, é natural, na verdade, sempre que nós vamos caminhando pelas beiradas. De vez em quando, alguns eventos acabam tentando incorporar os calendários oficiais e a essa lógica mais de mercado a questão do samba. Mas, no caso, a gente está sempre um pouco, né, a gente está sempre um pouco com o pé atrás. Eu acho que esse centenário também acabou sendo um pouco prejudicado pelo momento que vive o país, o momento político do país, o momento econômico. Então, isso foi levantado para que a gente falasse sobre os 100 anos simbólicos, né? Porque, na verdade, o samba é muito mais antigo do que isso, esse simbolismo dos 100 anos do samba, mas acabando que a gente está vendo aí que está ficando um pouco abaixo do que a gente esperava. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre a história do samba. Oficialmente, é considerado a partir da gravação da música do Donga, né? Pelo telefone. E o samba, então, teria nascido na Bahia, depois se desenvolvido lá no Rio de Janeiro. É isso mesmo, Oswaldo? Você disse muito bem, oficialmente, né? Porque antes já existia, de forma um pouco mais primitiva, o machixe, o batuque, que é o pai do samba, né? E já existiam gravações em 14, a Viola Está Magoada, em 11, a Casa da Baiana, também com nome de samba, né? Agora, ficou oficialmente marcado, e o samba que fez sucesso, o samba de Donga e Mauro de Almeida, né? Porque muita gente, ontem mesmo eu ouvi na Rádio USP, tocar pelo telefone e anunciar só Donga. Quem traduziu a letra, quem fez essa versão da Mauro letra... de Almeida, né? Foi Mauro de Almeida, o jornalista Peru dos pés frios, por Irineu Marinho, né? Para modificar a letra. O pai do Roberto Marinho, que era o jornal à noite, né? Mandou alterar a letra, porque a letra era singela, ela não tinha nada de política no meio, de social. Foi alterada por Mauro de Almeida. Então, é necessário a gente não esquecer dos autores, né?
Claro, claro. Realmente eu também aqui falei Donga e estava esquecendo. O Mauro de Almeida acaba sendo uma injustiça contra um grande nome aí do samba também, né? E, Fernando, como o Oswaldinho já falou um pouco, o samba foi trazido pelos... eram os batuques dos africanos, né? Que foi trazido para o Brasil, né? E assim que se começa. E embora se diga que ele foi desenvolvido lá no Rio de Janeiro nesse período, aqui no interior de São Paulo, muito antes, acho que desde o século XVII, já existia também os batuques, Claro. já existiam os batuques, né? Claro. Que na verdade é o seguinte, né? O samba é um fenômeno cultural muito rico e muito complexo. Ele é uma amálgama de diversos afluentes, né? Que foram desaguar nesse caldo de cultura que lá no Rio de Janeiro, de uma certa maneira, no Rio foi assumindo as feições que modernamente nós acabamos por conhecer o samba. Mas, na verdade, esses batuques africanos, eles existiam por muitas regiões do Brasil, no Norte, no Nordeste, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Sul do Brasil, em São Paulo. E esses ritmos africanos mais ancestrais estão disseminados. Então, é difícil você dizer de uma origem do samba, né? Na verdade, você tem origens diversas para o samba e você tem sambas diferentes, né? O que nós falamos no Rio de Janeiro, na casa de Tia Ciata, na Pequena África, ela é mais quase um mito fundador, não é? É um mito referencial, mas, na verdade, é isso. A origem do samba de São Paulo é uma origem diferente e o samba que se faz em todos os lugares do Brasil tem influência direta dessas manifestações mais específicas de cada contexto. Claro que depois do rádio, principalmente do disco do rádio, da Rádio Nacional, as coisas foram se comunicando e o padrão carioca, que era gerado a partir do Rio de Janeiro, ele foi, digamos, virando o padrão mais hegemônico. Mas isso não impede que os sambas todos que são feitos pelo Brasil tenham conservado seus sotaques, as suas origens, as suas especificidades. Aqueles batuques que existiam nas várias regiões, eles eram parecidos, semelhantes ou tinha muita diferença? Em cada região era de uma maneira? Há diferença porque há toda uma questão histórico-geográfica de como as nações começaram a chegar ao Brasil e durante o tempo da colônia da escravidão é uma coisa muito imprecisa também, porque na verdade foram 300 anos, né? Uhum. Essa questão da diáspora dos africanos pelo território brasileiro também é complexa. Mas a gente vê, por exemplo, que aqui no Vale do Paraíba você tem o jongo, que é bastante diferente dos batuques rurais aqui da região de Piracicaba, Tietê, Campinas, ritmicamente diferente, coreograficamente diferente, né? No Espírito Santo você tem o congo, lá na Bahia você tem os batuques que acabaram originando o samba de roda, e eles têm, dentro de alguma similitude que é um certo padrão musical que vem da África, mas ele tem variações, às vezes, muito sutis, muito interessantes na rítmica e também na maneira de se coreografar. Uma outra coisa interessante, por exemplo, enquanto o samba da Bahia, que foi trazido para o Rio de Janeiro, era uma forma basicamente de se fazer em forma de roda, aqui em São Paulo, as coreografias do samba rural já tinham uma maneira diferente de proceder. Se movimentava por filas. Mário de Andrade tem uma descrição muito bonita disso. Isso tem uma influência, inclusive, na maneira como que posteriormente as escolas de samba também incorporaram a coreografia aos seus desfiles, né? Então, a riqueza que esse patrimônio encerra é muito grande, né? Muito obrigado, Fernando. No próximo bloco, eu gostaria de ouvir do Oswaldinho quais são as diferenças do samba do Rio, de São Paulo e da Bahia. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre o centenário do samba. Eu recebo o sambista Oswaldinho da Cuíca, o primeiro cidadão samba de São Paulo.
E também no programa, Fernando Zegheri, cantor, compositor e fundador da roda de samba do grupo Inimigos do Batente. Oswaldinho, quais são as diferenças entre o samba de São Paulo, do Rio e da Bahia? Nos primórdios do samba existia a questão regional, né, diferente. Hoje, a partir do modelo que o samba virou um padrão nacional, ele virou modelo, né, ele virou a trilha sonora do país, ele já não tem muita diferença, ele admitiu os padrões carioca, que ele desceu da Bahia ou do Nordeste, de vários segmentos vizinhos, Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e ele foi aderindo o modelo carioca. E o samba contemporâneo ele não tem muita diferença, exceto alguns lugares do recôncavo baiano, que conserva a tradição que foi tombado o samba de roda, que aí existe essa diferença, né? Mas hoje está bem padronizado. Todo ritmista que eu frequento muito as escolas de samba, ele tem prazer de ir para o Rio de Janeiro. E é a célula-mãe das escolas de samba, desse samba urbano, porque se discute muito os sambas dos primórdios, mas o que realmente projetou, fala do nosso país lá fora, é o samba urbano, é o samba da década de 50 para cá. Porque antes do rádio, antes da televisão, o samba não tinha esse destaque, né? Depois do cinema, do rádio, da televisão, é que o samba passou a ser esse patrimônio nacional e ganhou respeito pelo mundo afora, né? Mas há diferença na batida, no ritmo? Havia. Mesmo nas escolas de samba hoje não Hoje existe é padronizado. O ritmista paulista faz questão de estar lá na Padre Miguel, na Vila Isabel, seja na Mangueira, no Salgueiro. Eu não conheço um ritmista bom, um diretor de bateria nosso, que não tenha essa afinidade, esse acesso com as escolas do Rio de Janeiro. Ok. E, Fernando, de onde se tirou essa ideia de que samba não é uma coisa de São Paulo? A famosa frase lá do Vinícius de Moraes de que São Paulo seria o túmulo do samba. Por que isso? De onde surgiu isso? Olha, no fundo, isso rendeu já muita tinta, muita discussão. Mas, na verdade, isso acho que não passou de uma butade do nosso poeta, querido poeta Vinícius, né? Um xiste, praticamente, né? E, na verdade, existe uma grande fraternidade entre os sambistas do Rio e de São Paulo, não só da Bahia, nós temos muito contato com sambistas da Bahia, de Minas Gerais, eu tenho de Belém do Pará, de Manaus, de Recife. Então, existe um respeito, uma convivência. Os sambistas do Rio adoram vir para cá, são bem recebidos, sabem perfeitamente que o nosso samba é um samba vivo, é um samba pujante. E nós, quando vamos para lá também, somos maravilhosamente bem recebidos. Então, isso E muitos estão aqui, né, nas escolas de samba paulistas. Não, né? sem dúvida. Não, existe isso que o mestre Oswaldinho disse, esse intercâmbio no nível dos ritmistas de escola de samba, isso é uma realidade. Muita gente toca aqui e lá, mas o que eu digo do samba, das rodas, o samba que se faz ao longo do ano, também existe muito mais hoje em dia um intercâmbio, uma afinidade, um partilhar desse universo, desse cabedal comum, do que propriamente uma rivalidade. Agora, claro, o brasileiro é espirituoso, o carioca, sobretudo, é espirituoso, então o carioca gosta de brincar com isso. Quando a gente faz as rodas de partido alto, que é uma modalidade do samba onde há muito verso de improviso, né? A gente brinca com isso, a gente tira sarro do carioca, o carioca tira sarro da gente, mas no fundo, existe um grande respeito e uma grande convivência. Hoje a roda, ela é quase que semelhante. A roda de samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sou do tempo que o Fernando falou da história de Mário de Andrade, que falava do samba em fileira, do samba em roda
né? E do samba em fileira, que era de São Paulo. Eu peguei o tempo dos cordões, dos anos 50, e eu desfilava, na época era dono de batuque, não era diretor de bateria, era apitador, eu fui Os apitador. cordões que deram origem às escolas de samba, né? De São Paulo. São Paulo. De São Paulo. Do Rio foram os ranchos. Certo. Então eu peguei o tempo dos cordões que eram em fila. Eram 2 filas e de vez em quando no meio, quando não vinha a corte, vinha uma rumbeira que substituía a rainha de bateria, né, que hoje é a rainha de bateria, antigamente era rumbeira em São Paulo, não existia no Rio de Janeiro, era uma característica totalmente diferenciada, diferente do Rio de Janeiro. Mas isso acabou nos anos 60, para ser mais exato, os últimos cordões que já tinham copiado padrões carioca, que era o fio de ouro, camisa e vai, já estavam aderindo em 72. Mas já nos anos 70, já estava mudando a característica do samba de São Paulo. Nos anos 60, nos anos 70, já tinha mudado completamente, copiando os padrões carioca. Certo. Essa é a mudança. E a partir de então, o samba ganhou um padrão geral. Ele ficou globalizado. Correto. Para você também, o samba e o carnaval paulista aqui, por exemplo, evoluíram bastante, né? Mas ainda, mesmo que seja só em tom de zombaria, como você falou, mas o carioca ainda reluta em aceitar o carnaval de São Paulo, assim, por exemplo. Olha, eu não sou propriamente um sambista ligado às escolas de samba. Tive uma fase de muita proximidade, mas Oswaldinho é um Oswaldinho integrante da Vai Vai, é um grande baluarte da Vai Vai. da Vai Vai, das escolas de São Paulo. Então, o que eu acho, o carnaval, o caminho que historicamente as escolas de samba tomaram é diferente do que o samba toma como manifestação cultural que acontece nos bares, na noite, nos discos, nos terreiros, nas ruas. Então, embora o samba e a escola tenham nascido juntos e tenham, em muitos momentos, eles vão se brincando, existe uma realidade hoje do carnaval que é uma realidade muito própria. A realidade do desfile, essa realidade do mega espetáculo, da produção, que é uma coisa muito específica, que tem muito e aí pouco até a se ver... aproxima muito o Rio de São Paulo. Sim, claro, porque por inclusive razões são guiados por lógicas de mercado, Claro. do grande espetáculo televisivo. E isso não tira o mérito e nem a raiz popular e a originalidade dessa que é uma grande manifestação cultural brasileira. O que eu estou dizendo é que a realidade do sambista, que faz o samba o ano inteiro, na roda de samba, na noite, no terreiro, no botequim, é uma coisa que está muito distante dessa realidade das escolas, né? Que tem outras necessidades, que tem outra vida, que tem outras vozes, que tem outro pulso. Inclusive, às vezes até as autoridades públicas, ou as empresas, os patrocinadores não sabem muito essa diferença. Não, mas nós estamos apoiando o samba. Não, estão apoiando lá as escolas de samba no carnaval. A realidade do sambista no dia a dia, que está vivendo isso, está mantendo essa chama acesa, às vezes é uma coisa bastante diferente. Né? É diferente, realmente. Escola de samba é uma empresa, é um projeto, e o samba, a existência do samba na periferia ou na comunidade é outra coisa completamente diferente. Aliás, quem faz samba hoje em dia não são as escolas de samba. Ou quem faz samba hoje em dia é esse grupo de comunitário que estão fazendo. Sabe, é samba da vela, pagode da 27, samba da tenda. Quem faz samba de realidade é esses grupos. Eu ia justamente, Oswaldinho, pedir para vocês que mostrassem, ou sugerissem, ou comentassem as excelentes experiências, as boas experiências do samba aqui em São Paulo. Para quem, porventura, ainda não sabe onde tem um bom samba, o senhor já falou aí o samba da vela. O pagode da 27, são muitos, a gente vai cometer injustiça se a gente citar 3 ou 4, porque é muita gente fazendo coisa muito boa, sabe? É muito. São Paulo é muito rico. São Paulo é muito grande, geograficamente é quase 6 vezes maior que o Rio de Janeiro, são 247
mil quilômetros contra 43 né, do Rio de Janeiro. É muito grande a extensão de São Paulo. Então tem muita gente fazendo samba de periferia. Tem o samba de roda do Inimigos do Batente, né? Tem sim. experiências super interessantes lá em São Mateus também, né? De Sim, grupos claro. de samba. E quais mais você... Olha, a Roda dos Inimigos é uma roda que sobrevive na noite há 17 anos. Hoje em dia, talvez, em funcionamento, seja uma das mais antigas aqui em São Paulo. E mantém essa característica da roda do botequim ou do fundo de quintal, né? Uma coisa informal, uma coisa espontânea. Eu gosto muito do samba que se faz lá no Colombolo de Apiratininga, os nossos queridos amigos Renato Dias, Lígia, que tem um compromisso muito importante, muito sério com essa raiz do samba de São Paulo e preservando aí a memória dos grandes compositores nossos e fazendo samba com novas produções. É um núcleo de sobrevivência do samba de São Paulo que eu respeito e que eu gosto muito também. Infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Eu prometo a vocês aqui que a gente volta a tratar desse tema novamente, porque tem muita coisa ainda para ser debatida. E que não seja só na comemoração dos 100 anos, ou no dia do samba, ou no aniversário da morte de Zumbi. Nós precisamos de samba o ano todo. Todo dia, né? Okay. Você vê aqui da casa, aqui o Antônio Goulart, que oficializou, né, em 98 o dia do samba, que é uma lei municipal, né? Já no Rio de Janeiro é estadual, já com mais de 30 anos à nossa frente, foi oficializado lá começou em 35, né? E em 64 já oficializou o dia do samba, né? Não é dia nacional, é dia do samba. E aqui em São Paulo é em 98, né? Então, eu peço para as autoridades aqui da casa, da Assembleia, que olhem com um pouco mais de carinho e, como disse o Fernando, a gente precisa de atividade e de incentivo o ano todo, de apoio, né? O ano todo, né? E que as rádios e os programas de televisão apresentem mais a questão do samba, que não tem, você procura, não acha. Você liga as FM, é só música americana. Em São Paulo só tem um programa de samba, né? Agora tem a Rádio Trianon, que está colocando às quinta-feiras mais um programa de samba, mas muito pouco, para se comemorar o centenário do samba. Ok. Oswaldinho, muito obrigado pela presença. E você gostaria de deixar algum contato? oswaldinhodacuica.com.br, né? E eu acho que no site acha. Eu não entendo muito essa coisa de internet, não. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fernando, muito obrigado pela presença. E você também gostaria de deixar algum contato? Obrigado, Gilberto. Olha, o contato melhor com os Inimigos do Batente é lá através do O do Borogodó, que é o nosso quartel-general, é uma casa que nos recebe há muitos anos. Então tem lá a página do Facebook do O do Borogodó e tem também a página do Facebook dos Inimigos do Batente. Tanto por uma quanto por outra, pode saber das nossas atividades e do que está rolando aí no nosso samba. Ok, Fernando, muito obrigado. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Minha vizinha é maluca.